bem-vindos mais uma vez aqui a uma edição do Gatecast, o podcast do Gate One, que é um espaço de negócios, o Gate One Coworking, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gabriel Cardoso, ele é gerente executivo do Instituto Sabin, é professor da FGV também, da Educação Executiva, professor de ESG, e a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouco sobre filantropia estratégica, gestão, empreendedorismo social, que é a área do Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado por ter aceito esse convite. Fábio, muito legal estar aqui conversando com você, um profissional que eu admiro e vamos lá, vamos falar sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta. Estou à disposição. Maravilha. Gabriel, quando a gente está num ambiente de negócios, de executivos, empresários, né? Existe ali alguns temas que todos gostam de tratar, existe ali uma linguagem própria da gente falar de negócios, né? E, normalmente, o objetivo de um negócio é trazer lucro, né? Essa é a linguagem que os empresários entendem, né? Então, o cara abre um negócio, monta um negócio, é porque ele quer gerar riqueza, quer gerar emprego, mas ele também quer ter o retorno, né? E aí, quando a gente está nos âmbitos em que a gente está falando da área social, né? Que tem a ver com impacto social, que é olhar, é ter um outro olhar para os negócios, costuma ser uma conversa diferente, não é a mesma, não é exatamente a mesma conversa. Mas eu sei que dá para juntar as 2 coisas, e você vai contar para a gente como é que a gente consegue unir, negócios com impacto social. É possível? É plenamente possível, né? Eu acho que, assim, logo de cara, quando a gente vai falar do empreendedorismo clássico, tradicional, né, que você falou sobre gerar lucro, eu costumo dar um passinho atrás e refletir, né, normalmente sobre isso. E com os empreendedores, empresários bem-sucedidos, normalmente eles criam valor para outras pessoas, né? Algum tipo de valor, algo que as pessoas precisam muito e elas pagam por isso. E quando eles fazem essa entrega de valor ali com qualidade, com eficiência, eles são bem remunerados. Então, em última instância, o que eles estão olhando não é gerar lucro. O lucro acaba sendo uma consequência de uma excelente entrega de valor que é feita, e isso em diversos âmbitos, né. Sei lá, se a gente está trabalhando, por exemplo, na educação, né, a gente falou agora que eu sou professor da FGV. Por que que se você vai fazer um MBA na FGV, você vai pagar uma mensalidade que normalmente é um pouco mais cara do que a maioria das universidades? Porque o estudante sabe que ele vai ter uma entrega de valor ali muito maior. Então, como princípio, eu vejo que o negócio clássico ele já entrega algum tipo de impacto, além do lucro, que é aquilo que tradicionalmente a gente fala ali desde da década de 60 e 70, né, como o objetivo principal das grandes empresas. Eh, Porém, o que tem se discutido muito assim nos últimos 15 anos é o que mais que os negócios devem ser responsáveis enquanto estão entregando o seu valor principal. E aí é uma reflexão que os empresários estão tendo, os governos estão tendo, os acadêmicos estão tendo, né. Que outro tipo de valor os negócios podem entregar? E eles podem entregar outros valores, né, os negócios hoje eles olham para todos os seus stakeholders, não só mais para os acionistas, para os seus shareholders, mas olham para os seus stakeholders, né. Como que o negócio vai influenciar aquela comunidade positiva ou negativamente, como ele influencia a legislação, as pessoas que moram ao redor, as famílias que trabalham, os colaboradores que trabalham ali, a família dos colaboradores. Então existe uma análise mais multidimensional hoje dos negócios quando eles surgem e crescem, né? E à medida que eles vão crescendo e se inserindo em ambientes regulatórios cada vez maiores, até chegar a abrir capital, por exemplo, na bolsa de valores, essa observação das necessidades dos stakeholders passa a ser cada vez mais até mandatória, né? E aí você vai ter vários tipos de obrigações perante a sociedade, perante o meio ambiente, perante o poder público, de entregar outros valores que não só aquele principal, aquele que vai remunerar o acionista, o empreendedor. Bom, dito isso, né, Fábio, feito todo esse preâmbulo, problema de convidar professor, né, Fábio, é que assim, professor não fala que fica querendo dar palestra. Então, quando você quiser me cortar, você fica à vontade. Dito isso, você vai ter um outro tipo de negócio ou um outro tipo de empreendedor que logo de largada ele não fala ou lucro ou impacto social. Ele fala lucro e impacto social. É uma geração do e não do ou. Entendi. Eu tô pensando aqui enquanto você está falando, né, quando você falou, em criação de valor, e aí eu fico me perguntando, bom, imagino que seja, uma outra forma da gente colocar isso é resolver problema, né.
Então, por exemplo, se você resolve problema para uma pessoa, você está entregando valor para ela. Então, digamos, cada profissão existe para resolver um problema. Um problema, Não, se for um exatamente. médico, você tem um problema de saúde, você vai lá, ele vai te ajudar a resolver o problema de saúde e vai te entregar esse valor, né? Perfeito. Então, as empresas, como você colocou, normalmente elas começam, surgem e crescem porque elas começam a resolver esses problemas e criar esse valor para as pessoas, né? Agora, você está me dizendo que tem algumas empresas que já começam com outro olhar, né? Alguns empreendedores que o cara já de partida já fala assim: não, eu quero resolver um problema, mas eu também estou pensando como eu posso ajudar essas pessoas. Eu vou resolver um problema, eu vou criar valor, mas talvez para um público-alvo que normalmente é esquecido, seria isso? Um empreendedor social. Se ele olhar para uma fatia da população que normalmente está vulnerabilizada, ou é esquecida, ou não é beneficiado, ninguém olha para aquele grupo, seria um exemplo de empreendedor social? Eu acho que você define muito bem, né? O empreendedor tradicional, ele vai enfrentar um problema privado. O empreendedor social enfrenta um problema público, que atinge uma grande parte da população e que normalmente gera dor, sofrimento, exclusão. Os problemas públicos, eles são causados por excesso, por exemplo, excesso de peso. Hoje, a obesidade é um problema público gravíssimo. Por escassez, por exemplo, eu não tenho luz, eu não tenho água, eu não tenho comida, ou por algum tipo de risco, né? Uma pessoa que mora numa habitação que oferece algum risco para a saúde dela ou algum risco de segurança para a vida dela. Então, os empreendedores sociais, eles vão enfrentar problemas públicos que vão gerar dor, exclusão, né? Que essa talvez seja a principal diferença. Então, quando ele cria um negócio, que são os negócios sociais ou negócios de impacto, são duas terminologias utilizadas aqui no Brasil, isso vai variar um pouco de acordo com o estado, com a região, em outros países também vai ter uma variação de nomenclatura, são os negócios que a gente fala que tem um duplo ponto de partida. Um primeiro ponto de partida é enfrentar um problema público. O que é um problema público, né? Para a gente reconhecer um problema como público, vão existir três elementos. Primeiro, um fator objetivo, né? Se eu, por exemplo, se eu saio aqui agora do estúdio e vejo uma família tomando, tá chovendo agora aqui, né, quando a gente chegou, tem uma família ali tomando chuva em situação de rua, aquilo é uma situação objetiva. Ela não depende da minha interpretação, da sua ou de quem está nos assistindo. Mas depois, para um problema ser público, precisa de uma condição subjetiva. Alguém tem que olhar para aquilo e falar: isso não é certo. E nem todo mundo olha para uma situação objetiva e faz um juízo de valor, né? Tanto é que as próprias mudanças de governo, a gente vai vendo condições subjetivas. Ó, isso é um problema para um governo, para o outro já não é. Para o que volta vai ser, para o outro que não vai ser. E terceiro, para ser um problema público, a gente vai precisar então ter uma condição intersubjetiva. Muitas pessoas vão precisar olhar para aquela condição, ou seja, pessoas em situação de rua tomando chuva e olhar e falar: aquilo é negativo. Então aquilo precisa de um enfrentamento. Então esse é o ponto de partida número um. Para ser um empreendedor social, eu preciso ter um problema público com essas três condições. Dois, para ser um empreendedor social, ter um negócio social, eu preciso sustentar esse negócio. Ele precisa parar de pé, então ele tem que funcionar com um mecanismo de mercado tradicional, porque senão vai ser uma organização da sociedade civil, uma OSC, popularmente conhecida como ONGs no Brasil, que elas enfrentam problemas públicos, mas elas não têm a sustentabilidade financeira e não buscam os mecanismos tradicionais de mercado para continuar Que suas ela vai atividades. depender do financiamento de uma terceira De parte. uma terceira Ou uma parte, empresa vai ter que ajudar com doações ou enfim, com ajudas, ou buscar ou emenda parlamentar, ou de capital filantrópico e por aí vai. isso torna a atuação as pessoas que estão no terceiro setor, eh, é complexo, né? É complexo, porque além de você tentar resolver um problema, gerar valor, se você estiver preocupado com a sustentabilidade financeira, isso traz uma camada de dificuldade e complexidade, né? Assim, É um e existem formas de você enfrentar isso também? Ah, com certeza. Assim, é um problema gravíssimo do terceiro setor brasileiro, é o subfinanciamento do terceiro setor. Então, se você conversar com 11 a cada 10 empreendedores sociais que lideram uma organização da sociedade civil, uma OSC, eles vão reclamar de subfinanciamento. E tem um outro problema, Fábio, que essas pessoas não têm discutido muito, mas nós lá do Instituto SEIB, a gente tem feito alguns projetos nesse sentido, que é o seguinte: além de você ter o subfinanciamento, o ou seja, tem pouco recurso direcionado para o terceiro setor, as organizações estão passando o pires e não estão conseguindo, financiar os seus projetos, a gente tem ainda o quê? Eh
um subfinanciamento ainda mais profundo da área meio da organização. Porque grande parte dos recursos vão para a área fim, para o projeto. Mas como é que aquela organização, enquanto organização, se financia? Como é que ela tem uma boa estrutura de trabalho, contrata um bom profissional, compra um bom computador? Ou seja, a sociedade exige que o terceiro setor entregue resultados eficientes, sem financiar nem a área fim e nem a área meio. Aí é impossível a gente ver a crise que a gente muitas vezes tem de algumas organizações que estão, infelizmente, com bastante dificuldade para manter as suas portas abertas aí e funcionando. Então, esse é um problema grave, dois problemas gravíssimos que a gente tem aqui no Brasil. E assim, em linhas gerais, Gabriel, as pessoas, de certa forma, elas não têm uma clareza, né, sobre a atuação do terceiro setor, por exemplo. Acho que a gente vive muito essa dicotomia, né? As pessoas acham que só existe o público e o privado, né? Você tem dificuldade de ver aquele meio ali, ou seja, talvez em outras culturas, eu já morei em outros países, eu vejo que é diferente, não é a mesma coisa que no Brasil. No Brasil, você sente que a gente precisa desenvolver muito esse olhar para a filantropia. O brasileiro ele pode ser considerado filântropo nesses termos, ou você acha que ainda a gente precisa trazer mais conhecimento sobre a importância do terceiro setor, o que que. Eu me deparo muito com isso, as pessoas confundem, assim, né? Tem uma desconfiança com o terceiro setor, ou, não, ou acham que não, isso aqui tem que fazer é o governo, né? Só parece que só tem o público e privado, e quem está no meio parece que é um oportunista. É verdade. É uma questão de cultura mesmo, Fábio. Assim, primeiro, né, a gente tem uns 3 setores. O primeiro setor, a gente tá falando de terceiro setor. Qual é o primeiro e qual é o segundo, para quem não acompanha essa conversa? O primeiro setor é o Estado, ele olha para os problemas públicos que a gente estava falando lá atrás, e ele usa para enfrentar os problemas públicos, os desafios públicos, recursos públicos das próprias pessoas, né, Dos das empresas, dos impostos. impostos que são recolhidos ali no dia a dia. No segundo setor são as empresas, que elas enfrentam os problemas privados usando o recurso privado do cliente que paga para ter o enfrentamento do seu problema. E aí nós vamos ter o terceiro setor, que vai enfrentar os problemas públicos, mas a partir do financiamento de entes públicos e ou privados. O terceiro setor, né, que sofre esse preconceito em alguns casos no Brasil, ele vai ter alguns desafios, dentre eles esse problema da confiança, né? Algumas pesquisas mostram, pesquisas feitas pelo IDES, pesquisas feitas pela Fundação José Luiz Egídio de Setúbal, pelo GIF, que algumas camadas da sociedade desconfiam ainda de algumas organizações do terceiro setor. Então, assim, em alguns momentos da nossa história recente, a gente teve infelizmente, alguns casos de organizações que foram utilizadas para fins particulares, sendo que elas foram criadas para fins públicos, né? Muitas, inclusive, usadas para fins políticos, fins ideológicos, e aí se criou, né, na marca terceiro setor, um arranhão, um arranhão. Mas o que a gente vê é que a grande maioria das organizações da sociedade civil são responsáveis por enfrentar grandes desafios que o Estado não chega, que as políticas públicas não alcançam e que existem pessoas em necessidade ali, creches, desafios de saúde, animais de rua, tem diversas são as causas que as organizações da sociedade civil estão aí enfrentando, porque o Estado não está chegando. E aí, muitas vezes, esses bons exemplos, né, falta recurso para, às vezes, até levar esses bons exemplos e compartilhar com a população, para que ela tenha uma maior proximidade com esse assunto. Existe uma outra camada de desconhecimento também e de distanciamento, é porque normalmente as organizações do terceiro setor, se a gente está conversando, por exemplo, com a, com a grande maioria do brasileiro, elas vão estar muito nichadas, né, em algum ponto específico. E muitas vezes as pessoas não vão reconhecê-las como tal. Às vezes a gente está falando OSC, ONG, Organização Terceiro Setor, mas a Guiomar, que trabalha comigo e que deixa ela trabalha na nossa casa, é a babá da nossa filha, e que deixa a netinha dela todo dia num contraturno numa creche, ela não sabe que aquela creche é uma ONG, que recebe recursos do Estado e filantrópicos para cuidar. E aí uma vez eu estava conversando com ela estava falando mal das ONGs. E eu falei assim: "Mas você por acaso sabe que aquela creche que você deixa sua netinha é uma ONG?" Ela falou: "Não é uma creche." Eu falei: "Mas é uma ONG do terceiro setor." Então também há um desconhecimento de muitas das organizações sociais que estão prestando serviço para nós, a gente nem saber que elas são organizações sociais. Eu lembro que eu ouvi uma vez um autor falando, é um autor que falava de excelência de empresas empresariais. Ele falava: olha, a gente não precisa
só de excelência no primeiro setor e no segundo setor, né? No governo e nas empresas e no governo. A gente precisa também de excelência no terceiro setor, ou seja, para a gente construir uma sociedade bacana, né? Uma sociedade melhor, que traga realmente bem, que gere valor para a sociedade, a gente precisa de instituições do terceiro setor que façam esse papel. Existe também uma vocação, né? Tem gente que tem vocação para isso, né? Você, obviamente, eu vejo que você é uma pessoa vocacionada para atuar nesse meio aí no terceiro setor, porque começa que é de um olhar diferente, né? As pessoas do terceiro setor, com quem eu já convivi com algumas, elas têm um bichinho ali diferente dos outros, assim, elas têm um olhar diferente, né? É, e é isso que você está falando, assim, se a gente não conscientizar melhor as pessoas, né, de que a gente precisa também do terceiro setor, né? Por que não? Por que a gente vai abrir mão disso, né? Você, você, você poderia citar algumas das instituições que, na sua opinião, fazem a diferença no nosso país, assim, para a gente poder, enfim, nomear, que dá nome aos bois, assim, de casos de excelência, casos de sucesso, que você fala, poxa, o Brasil é melhor por causa desse pessoal aqui, né? Colocar você na berlinda aí para ver se você vai lembrar de alguns nomes aí. Lembrar eu lembro, o problema é o que eu não lembrar de depois É, reclamar que eu não vai, citei, pô, o né. Gabriel "Pô, não Gabriel, falando, você você esqueceu fica da pô" gente. exatamente, você Pessoal, desculpa o Gabriel aí, se ele não citar você, na próxima vez ele vai... eu lembro, eu lembro. Só antes de eu citar, o Fábio, acho importante falar isso. Eu acho que a vocação é algo natural que nos leva a fazer aquilo que a gente performa melhor e que nos traz mais bem-estar, mas é importante a profissionalização e a boa remuneração para que bons profissionais trabalhem no terceiro setor, que é aquele problema que eu estava falando inicial de subfinanciamento. Porque se você não quer ver uma frase horrível? Né, às vezes você está falando com alguma pessoa do segundo setor, empresário, aí ele fala assim: "Ah, isso aqui não é uma ONG não, que" como se a ONG não devesse ser bem gerenciada, como se ela Como se fosse uma bagunça, como se né? fosse uma bagunça, É. né. Então, assim, é uma questão que é um contrassenso, porque existe uma exigência, uma expectativa grande de uma parcela da sociedade em relação ao serviço que as ONGs prestam, mas essa própria sociedade que exige, ela acha ruim se a ONG está investindo num profissional qualificado, se ela está trabalhando uma boa estrutura. Vou contar um caso aí, já cito, não esqueci, não estou fugindo pela tangente, mas vou contar um caso aqui curioso que eu acho que vocês precisam saber. Eh isso não ocorre só em uma ou 2 ONGs não, isso ocorre em muitas ONGs. Mas uma vez eu visitei uma ONG numa determinada cidade, e era a primeira vez que eu estava indo conhecê-la. E aí eles me levaram para conhecer e, pô, apresentou aqui a sala, aqui onde a gente treina as costureiras, os filhos dela, enquanto eles estão estudando, as mães estão aqui se capacitando para inclusão produtiva, depois aí tem umas que a gente, treina para confeitaria, e foi mostrando, assim, um cenário muito desafiador, infiltração na parede, assim, muito, muito, muito difícil, assim, o espaço, sabe. E quando eu fui para lá, tinham me falado assim: "Nossa, essa é uma ONG exemplo aqui na nossa cidade, super bem administrada". E eu fui com uma expectativa e cheguei lá e encontrei outra. E aí no final, né, eu conversei com ela, eu falei: "Nossa, assim, eu cheguei aqui", fui muito franco, "cheguei aqui com uma expectativa, assim, de gestão, eu tô vendo que vocês estão enfrentando desafios grandes aqui, né, estruturais e tal". Aí ela falou assim: "Gabriel, eu vou abrir o jogo com você". Aí eu falei: "Pois não". Essa unidade é a unidade que a gente mostra para o investidor social, porque se a gente mostrar a nossa unidade modelo, ele vai falar que a gente não está precisando de recurso. Olha que contrassenso. A Tá gente muito tá arrumadinho muito aqui. arrumadinho, eu vou dar dinheiro para quem não está arrumada. Eu vou ajudar, não dar dinheiro que eu falo, doar, né, o Sim, investimento sim. social. Eu não vou dar dinheiro para uma que não está arrumada. E é um contrassenso isso, porque o que a gente procura numa empresa é o quê quando você chega numa empresa? Que ela esteja organizada, o colaborador esteja com uniforme, seja educado com você, te atenda no horário, no período. Por que que uma organização social a gente vai esperar o contrário? A gente tem que esperar isso, mas para isso exige um recurso, né. Então esse é um problema que nós temos das organizações sociais. Mas vamos ao exemplo, né? A gente está falando de Brasília, então aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a Abrace, né? A Abrace que faz um trabalho excelente, que esse ano vai completar 40 anos
E é um case aí nacional e internacional. Não sei se todo mundo sabe, aqui em Brasília tem um Hospital da Criança, é um hospital referência para tratamento de crianças com câncer no Brasil, e vem muitas famílias de outros estados, inclusive da Venezuela, de outros países, tratar as suas crianças aqui no hospital. Casos dificílimos, doloridos, é uma doença muito difícil, imagina com criança. E a Abrace, né, ela, dentre outras coisas, ela acolhe essas famílias, lá no Guará, fica no Guará. Então, durante o tratamento, as famílias estão lá, se hospedam lá, tem atividade para inclusão produtiva, você vai ter assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, vai ter todo um apoio ali aquelas famílias recebem. É uma instituição que esse ano está completando 40 anos, é um case aí que a gente tem na nossa cidade, né? E recebeu o prêmio aí de melhores ONGs do Brasil, é um case que a gente tem dentro da nossa cidade de boa gestão, né? De bom trabalho. Pegando no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Cital e Finanças do Bem, que é uma ONG que está em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que é inclusive parceira do Instituto SEIB. É uma organização do terceiro setor que ela trabalha com o conceito de finanças para o bem, ou finanças sociais, ou seja, ela cria mecanismos financeiros mais inteligentes e inovadores para destravar recursos para os problemas públicos. Então, vou dar um exemplo de um dos mecanismos financeiros que ela criou e que nós apoiamos, que é a plataforma de empréstimo coletivo. Vou explicar esse conceito para vocês verem que inovador. Inclusive, ela ganhou o prêmio de inovação social em 2021 por causa dessa plataforma. Todo mundo aqui, quando vai fazer um investimento, vai buscar um banco, né? Uma corretora e vai colocar o seu dinheirinho lá, sei lá, vai colocar no CDB, vai no Tesouro, enfim. Aí cada um vai ter ali o seu perfil de investidor e vai fazer o seu investimento. Isso não é uma recomendação de investimento para quem está nos assistindo. Só que quando você coloca ali o seu CDB num banco qualquer, né? E a gente tem visto até casos gravíssimos aí de alguns bancos, você não sabe muito bem como o seu dinheiro vai ser utilizado. Você está colocando ali, leva a marca do banco e tal, e beleza, tá lá o seu dinheiro. Como seria um mundo em que você pudesse colocar um dinheiro sabendo qual negócio que está recebendo? E sabendo que esse negócio é um negócio de impacto social, é um negócio que está resolvendo um problema público que você gostaria de estar resolvendo, ou que você vê a necessidade do enfrentamento por um negócio social. A plataforma faz isso. Então, ela seleciona negócios de impacto no Brasil, ela faz um processo de due diligence, avaliando todos os mecanismos desse negócio, a capacidade dele gerar receita, de avaliação de impacto, se a abrangência e a profundidade do impacto social é adequada, ou seja, está realmente enfrentando o problema, consegue comprovar que realmente enfrenta o problema público. Após isso, coloca esse negócio na plataforma e abre uma rodada de investimento. Então você pode, com a partir de R$ 10, chegar lá e investir nesse negócio e ter uma taxa pré-fixada de retorno. E são taxas bem competitivas, inclusive no ano passado foi 14% ao ano, uma taxa pré-fixada. Eh, e quem criou esse mecanismo, essa estrutura super inovadora, foi a Citaui. Citaui é uma ONG, é também uma das melhores ONGs do Brasil. O Léo, o fundador da Citaui, foi um consultor, trabalhou na McKinsey, cara. Aliás, a gente vê muito isso no terceiro setor, tá, Fábio? Pessoas que são muito bem-sucedidas na consultoria, no mercado financeiro, e aí meio que cansa, se fala: "Cara, não aguento mais trabalhar nessa loucura, preciso trabalhar com propósito, vou para o terceiro setor". E leva toda a sua potência para o terceiro setor. Foi o caso da Citaui. A gente tem casos de ganhadores de prêmio Nobel, né? No social, né? Aquele do que o microcrédito Muhammad Yunus. né, um ganhador de prêmio Nobel que também com, baseado nessa premissa, ou seja, uma solução financeira que tem um impacto social. É exatamente isso que você está dizendo. Pessoas, grandes mentes aí que querem colocar a sua massa cinzenta para o bem. Você falou também de impacto social, né? Você falou que essa plataforma tem uma forma de enxergar e medir o impacto social para ver o potencial daquele negócio. Como, como que, como que os empresários, o pessoal que ajuda, que financia, de um investimento social privado, né, enxerga impacto? Isso, imagino que tenha, sim, um olhar técnico, né, uma definição técnica, talvez você vai poder esclarecer um pouquinho aqui, mas quando você traduz isso para alta gerência, o que eles querem ouvir? Que tipo de métricas ou resultados eles querem ouvir para dizer, você falar assim, não, olha, o impacto social foi forte, foi o que a gente esperava.
Ótimo, vamos lá. Vamos dividir em caixinhas aí para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro vamos pensar. Bom, aqui a gente vai falar agora de grandes empresas, né? Depois a gente pode fazer uma conversa de pequenas e médias empresas, que é uma Que conversa. é diferente, né? Assim, o conceito amplo é igual, mas na operação é diferente. Então vamos começar com as grandes empresas quando a gente discute impacto. Vamos pegar o caso do Sabin, por exemplo, que é uma empresa que eu tô, a gente pode usar como exemplo. Primeiro, toda grande empresa, ela gera impacto. Aliás, todo ser humano gera impacto. O que que a gente entende por impacto? A consequência das nossas ações. Se a gente olhar para o nosso passado e pensar um pouco sobre as consequências das decisões que nós tomamos, a gente pode fazer uma relação se as consequências foram mais positivas ou mais O impacto negativas. pode ser bom ou pode ser ruim também. Exatamente, o impacto é positivo ou negativo. A gente tem casos, por exemplo, se a gente vai falar normalmente quando fala em impacto ambiental, as pessoas já pensam em algo negativo, porque a gente viu e vê recorrentemente tragédias ambientais causadas por grandes empresas. E aí acaba que essa palavrinha impacto ficou plugada com a consequência negativa. Mas existe a consequência positiva. Por exemplo, se eu falo de uma universidade que ela passa a oferecer curso à distância para populações ribeirinhas. Então, ela está oferecendo acesso à educação. Ou telemedicina para uma empresa de saúde que começa a oferecer telemedicina num preço social para comunidades que estão, sabe, no meio do Brasil, no coração do Brasil, sem acesso a esses serviços. Isso tem um valor social. E a gente pode falar tanto de valor numérico, quanto inclusive de valor monetário. Isso é possível quantificar monetariamente. Então, essa é a primeira caixinha. Toda empresa gera impacto. Tem hoje um movimento muito grande no mundo que é as empresas começarem a avaliar como elas fazem negócio, que é o ESG, que aí ela vai avaliar os aspectos de o é de meio ambiente, o S social e o G de governança, como elas estão tocando o seu negócio nesses três aspectos. O SG é muito voltado a reduzir os riscos futuros do negócio. Quando eu falo de risco, vamos imaginar as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Vamos imaginar que as empresas, todas aquelas empresas que tomaram aquele prejuízo financeiro enorme, a operação delas nos 10 anos anteriores teve um impacto ambiental, ou positivo ou negativo. Não vou entrar no mérito se foi positivo ou negativo. Quando uma empresa está reduzindo o seu impacto ambiental ou transformando ele de negativo para positivo, ela está diminuindo os seus riscos de operação futuro. Isso se dá no campo ambiental e no campo social. E no campo de governança. Governança mais curto prazo, né? Então é uma espécie de gestão de risco. O ESG ele nasce de uma gestão de risco para a precificação das grandes empresas. A discussão do ESG ela é muito mais pragmática do que moral. As pessoas acham que ESG é coisa de woke, é coisa do É, lado A, lado B. O ESG é uma discussão muito pragmática, ele vai diminuir o risco do negócio no médio e no longo prazo. Isso é como, tá? Como uma empresa faz negócio, essa é uma discussão. Agora, vamos imaginar o seguinte: eu posso ter 2 empresas que vendem cigarro. Cigarro tá um pouco fora de moda, né? Vamos botar uma coisa que ainda tá muito na moda, tá? A moda tá indo embora também, bebida alcoólica. Eu posso ter 2 empresas que vendem bebida alcoólica. Como elas fazem esse negócio é o SG. Agora, qual é o impacto desse negócio, do que ela faz? Existe um impacto na sociedade na venda de bebida alcoólica. Em última instância, a responsabilidade é do consumidor? Mas a empresa, existe uma teoria, a teoria do risco criado, a empresa coloca aquele produto e ela gera uma consequência daquele produto. Então, existe ali uma questão um pouco compartilhada. Quando eu estou falando do resultado que é diferente, por exemplo, de uma empresa que oferece educação, que oferece saúde, que oferece terapia, que oferece. eh, não tem efeitos colaterais, né? Tem positivos. Positivos. Ah, ok. É impacto positivo. Ok. Mas é lógico, eu posso também ter uma. Recentemente a gente viu aqui em Brasília uma creche que estava judiando das crianças lá, impacto negativo. Então, são duas grandes discussões, Fábio. Eu tenho a discussão do SG, que como as empresas fazem negócio, a gente pode ter uma discussão enorme, e discussão de impacto. Qual é a consequência do negócio que a empresa faz? Beleza. Vamos discutir.
o impacto. Qual é a consequência? Então, vão existir formas de você metrificar isso. A Natura, por exemplo, ela foi a pioneira no Brasil de fazer o seu relato integrado, que é o Integrated Profit and Loss. Então, ela apresentou os seus resultados integrados, considerando os seus impactos, tanto negativos quanto positivos. Então, ela pegou lá, por exemplo, quanto que valeria, por exemplo, a inserção das vendedoras da Natura em termos financeiros. Ela transforma isso em valor financeiro e inclui no seu relato, na sua contabilização. Ou quanto que monetariamente valeria a extração de um produto que nós usamos num shampoo para o cabelo. Aí ela também calcula isso e no final, quando ela vai apresentar o resultado dela, é um resultado integrado, que não considera somente os aspectos contábeis mais clássicos, mas passa a considerar também elementos ambientais e sociais. E inclusive nesse tema, né, que é o tema de reporting, ou seja, da empresa relatar aquilo que faz, a gente tem visto uma evolução muito grande para discutir a materialidade das empresas. Esse é um segundo bloco. E tem um terceiro bloco, que é o investimento social privado. Que isso pode compor muitas empresas, e aí já vou dar já alguns exemplos bastante concretos. Muitas empresas elas podem compor o seu investimento social privado na cesta de impacto delas. Como que é feito o investimento social privado? É quando ela faz um repasse de recurso privado dela para um outro ente executar aquele recurso com fins públicos. Não é uma área de responsabilidade social corporativa, uma área dentro da empresa que está fazendo projetos sociais alinhados à estratégia da empresa. É uma organização ou muitas organizações que vão receber recursos daquela empresa e vão ter uma autonomia maior para enfrentamento de É problemas quando públicos. o Warren Buffett fala assim: não, eu vou dar o dinheiro para o Bill Gates, que ele sabe fazer, É isso. ele sabe aplicar melhor essas É doações. isso. E você pegou um ótimo exemplo, né? O Warren Buffett é um maior filântropo aí do mundo, da história aí. Enfim, é um ótimo exemplo. E É ele isso. entende que o Bill Gates entende melhor da parte social, né? Que tem uma série de projetos, né? Com a fundação. Bill e é, Melinda Gates, eu vou fazer um repasse sistemático de recurso e ele vai gerenciar esse meu recurso. Esse recurso está saindo do lucro líquido da minha empresa, do faturamento. Aí cada empresa vai ter a sua estratégia de repasse também, porque, logicamente, ela não pode. Ela tem que ser inteligente também como vai fazer esse repasse, né? É o que, por exemplo, o grupo Sabin faz com o Instituto há 20 anos. O Instituto é uma ONG, uma OSC. Nós somos uma associação É um CNPJ diferente, com uma diferente do. governança diferente, colaboradores contratados pelo Instituto. O Grupo Sabin, a gente leva o nome da empresa, o Grupo Sabin nos dá tanto apoio econômico, espaço, É um computador, é mantenedor um mantenedor único, a do. gente não capta recurso público nem privado, e a gente realiza projetos de fins públicos. Então, anualmente, o Grupo Sabin faz um repasse de recursos para que o Instituto realize seus projetos. Isso é investimento social privado. Quando uma empresa faz isso, por isso que a gente ainda está na discussão das grandes empresas, o Fábio. Quando uma empresa faz esse repasse para um instituto, ela está fazendo, e esse repasse é planejado, com foco específico em objetivos públicos e não privados, ela está fazendo investimento social privado. E isso vai compor o conjunto de impacto dela. Que também o produto dela vai compor, né. No caso do Sabin, por exemplo, é uma empresa de promoção à saúde. Trabalha, a maior parte das pessoas aqui em Brasília conhece como laboratório Sabin, mas hoje é muito mais que um laboratório, né. Laboratório, imagem, vacina, check-up executivo. Tem outros negócios, né, tem a Rita Saúde, tem a Amparo Saúde, tem outros negócios. Hoje o negócio do grupo Sabin é a promoção à saúde. Então, as ações do Instituto Sabin e até mesmo as outras instituições que o Instituto também ajuda, colabora, elas precisam estar alinhadas com o propósito da empresa Sabin também, de certa forma, não é? Ou seja, não faria sentido nenhum se as ações do Instituto Sabin investissem em projetos que estão desconexos do propósito do Sabin, que é levar saúde, por exemplo. Né? Essa é uma excelente pergunta, porque há um limiar que é o limiar da discussão, né. Alinhadas, elas devem estar, mas elas não podem estar a serviço do negócio. Porque se estiver a serviço do negócio, não é investimento social privado, é responsabilidade social corporativa. E Entendi. tá tudo É bem. uma outra caixinha, É uma outra caixinha. E tá mas tudo bem, vão contribuir para o impacto. Na responsabilidade social corporativa, a ação social é feita
Mas é muito assim, observando as necessidades do negócio também. No investimento social privado, você tem uma autonomia maior para realizar as ações sociais, mas também não pode ser muito desconexo, porque senão Sim, por que que a empresa vai também repassar se é uma ou às vezes algo até que depõe contra a empresa, né, uma coisa sim. que não faria sentido. Então, como é que, por exemplo, se você perguntar assim: "Tá, e no caso do instituto, como é que vocês estão alinhados com o mantenedor?" A gente está alinhado geograficamente. Como que a gente se alinha na estratégia do grupo? Geograficamente. Para quem não sabe, o Grupo Sabin está em 14 estados, além do Distrito Federal, né. Hoje é uma empresa enorme. Quem conhece só aqui em Brasília, ele tem mais 7.000 são 7.400 colaboradores, 300 e tantas unidades no Brasil, assim, é uma empresa grande. Eh, Quando essa empresa chega num lugar novo, chega em Boa Vista, Gurupi, Dourados, Palmas, ela chega e ela leva toda a sua estrutura, toda a sua história, 41 anos de história de empresa, 20 anos do instituto. Aí o instituto vai lá, neste lugar, aí entende as necessidades daquela cidade, porque, por exemplo, uma coisa é Blumenau, que a gente está lá em Blumenau, outra coisa é Belém, Realidades completamente completamente diferentes. diferentes. A gente entende, a gente faz uma comparação com a nossa vocação e a nossa estratégia, porque também a gente não pode ser completamente, atender exatamente a prioridade ali da comunidade, porque às vezes é uma necessidade que a gente não tem a gente, não é nossa vocação. Sei lá, vamos dizer que aquela comunidade tem uma questão com água. Não é a nossa vocação. Mas dentro da água, será que não tem alguma questão de saúde que está sendo decorrência do problema de água? É nossa vocação. Será que não tem organizações da sociedade civil que a gente pode trabalhar o desenvolvimento institucional? Que era essa discussão de desenvolver essas lideranças para que elas sejam gestores do terceiro setor mais capazes? Se sim, a gente tem programas para isso. Ou Você será que. pode ajudar a área meio daquela forma que você estava contando. Vamos Isso. profissionalizar, as outras organizações do terceiro setor, que tem menos estrutura, vamos ajudar o pessoal, vamos ajudar a profissionalizar também o setor, porque isso também vai gerar impacto, Vai gerar né. impacto. A gente faz essa é a filantropia estratégica. A filantropia clássica, a gente vai fazer, uma ação diretamente no beneficiário, né. Então, por exemplo, a gente tem um programa que é o Cuidando da Comunidade, que a gente doa exames para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. A pessoa entra lá no nosso site, e aí ela tem uma série de documentos que ela precisa enviar, então são pessoas que estão muitas vezes, no CAD único, ela solicita e a gente doa o exame para essa pessoa. A gente está doando pro beneficiário, é pro paciente. Às vezes é o médico, Filantropia clássica. clássica, doação direta. A filantropia estratégica, a gente olha primeiro para ações de mais médio prazo, médio e longo prazo. A primeira, curto prazo. Tá com fome, cesta básica. Necessidade surgiu, apareceu. Covid, doente, máscara. Tô com fome, cesta básica. Tô doente, exame. É curto prazo resolver a dor imediata. Betinho falava que a fome tem pressa. Tem coisas que são urgentes. Na época da Covid, a gente direcionou praticamente toda a nossa operação para filantropia clássica. Era doando máscara, doando cesta básica, doando tudo aquilo que o Brasil precisava. Ou seja, precisa também ter uma Oxigênio, flexibilidade ali para o momento, uma situação, imagina uma situação como você mencionou, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. é, Você pode até pensar numa filantropia estratégica estruturada, mas isso tem que caminhar paralelamente com uma clássica, né? Você não vai chegar lá e falar: "Gente, vamos formar empreendedores sociais se as pessoas estão embaixo da água". Na filantropia estratégica, a gente olha para as pessoas que já estão fazendo o enfrentamento social e apoia essas pessoas. Sabe aquele clichê que todo mundo fala: "Não vou dar o peixe, vou ensinar a sim. pescar". O que que a gente faz? A gente ensina a pescar, a gente financia a vara, a gente faz um intercâmbio, entre pescadores de um rio e de E outro. na clássica você dá o peixe. Na clássica eu dou o peixe, na filantropia. E aí, por exemplo, se eu Então chego não tem necessidade de ter essa dicotomia, né, essa polarização, é uma questão são de complementares, de necessidade, é. O país, a gente pode observar, assim, digamos que o que a gente pode observar quanto mais melhor o IDH, quanto mais desenvolvido é um município, uma cidade, maior será a necessidade da filantropia estratégica. Quanto menor o IDH, maiores os problemas sociais, via de regra, a necessidade é imediata. Dificilmente a gente vai chegar, aquelas cenas horríveis que eu lembro que na década de 80 eu cresci, né, assistindo na TV, aquelas
crianças na África, né? Isso marcou a minha infância, né? Era muito forte. Crianças no Nordeste brasileiro, que eram. Sabe? Você não vai chegar num lugar desse e falar, gente, vamos lá, vou juntar as mães aqui, vou ensinar vocês a costurar, aí depois vocês vão abrir uma associação, a gente vai ensinar vocês a formalizar uma cooperativa, a gente vai fazer um primeiro aporte para. Gente, é comida, né? Então, a gente observa que também vão existir territórios que já têm um direcionamento de acordo com a sua dinâmica. Então, por exemplo, a gente pode chegar numa cidade lá, a gente observa que não tem uma atividade social empreendedora. Então, a gente vai ter, o Instituto sempre tem um curso de empreendedorismo social. A gente tem lá o Transformação, quem quiser é gratuito, jornadasocial.com.br. Você entra lá, você faz um curso de empreendedorismo social, desenvolvido por empreendedores sociais do Brasil, e para que você saia. E esse curso ele tem alguns editais durante o ano, que a gente oferecendo um capital semente para você tirar a sua ideia do papel. Então você vai lá e faz durante o ano, a gente oferece isso para uma região. Ah, não, sei lá, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, gente, vamos doar coisa para lá, que a situação é, é grave. Entendi. Gabriel, eu fiquei pensando aqui, quando você falou responsabilidade social corporativa, que é uma caixinha diferente do investimento social privado, e, por exemplo, o voluntariado, né? Quando você vai engajar os funcionários dos 7.400 funcionários do Sabin que querem se engajar, e eu sei que vocês têm programas de voluntariado e procuram engajá-los nas ações, porque isso faz um bem danado para todo mundo, né? Até a pessoa que quer ser voluntário, que vai numa uma experiência de voluntariado, vai a alguma ação social, alguma coisa, a gente tem esse tipo de necessidade, né? As pessoas têm essa necessidade de se envolver, de ajudar. Isso é uma responsabilidade social corporativa. Ela fica nessa caixinha. Fica nessa caixinha. Vamos lá, o voluntariado, ele está dentro de um guarda-chuva maior que a gente chama de cultura de doação. Quem está nos ouvindo aqui, quando você falou lá atrás de como o terceiro setor é visto no Brasil, se a cultura favorece ou não, a cultura de doação, ela é um dos eixos temáticos que vão impactar o desenvolvimento ou não do terceiro setor. O que é a cultura de doação? É a predisposição do cidadão doar algo. Então, você pode doar dinheiro, você pode doar bens, recursos e você pode doar o seu tempo de vida, Fábio. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, o importante é doar, né? E dentro do tempo de vida você pode querer doar algo que as pessoas precisam. Então, sei lá, precisa carregar a caixa, vamos lá. Ou algo que você sabe fazer muito bem, a competência. Olha, preciso de um profissional de comunicação para organizar a comunicação da nossa OSCA, que aí você vai lá das 6 horas e organiza a comunicação daquela organização da sociedade civil. Então, o voluntariado está dentro desse guarda-chuva da cultura de doação. Aí, quando a gente pega o voluntariado, a gente vai fazer uma terceira divisão. Você vai ter 3 tipos. Você vai ter o voluntariado individual, que é quando o Fábio ele chega ali no domingo, tem ali uma família ali em situação de rua que mora ali perto da casa dele, ele vai lá e fala: vou doar uma comida para aquele pessoal ali que está com dificuldade. Ou ele conhece uma organização da sociedade civil que cuida de idosos, ele vai lá ficar conversando com os idosos, ele vai levar flor para eles, vai dar uma atenção, ler um livro para eles. Esse é um tipo de voluntariado individual. Tem o voluntariado religioso, então o Fábio frequenta uma igreja, um templo, e aí o pessoal se organiza ali para fazer uma ação e você vai junto com eles. E tem o corporativo, que é isso que você perguntou, da responsabilidade social corporativa. Esse é quando a empresa ela doa o tempo do funcionário para ele fazer uma ação social. Porque veja, quando o Fábio sai do emprego dele e vai fazer uma ação social, ele tem uma remuneração e aquela remuneração ela está sendo usada para um fim social. Aquilo tem um valor contábil. Inclusive, nós, do Instituto Seibia, quando a gente faz o programa de voluntariado lá na empresa, que agora eu vou entrar em detalhe nele, essas horas dos voluntários entram nas nossas demonstrações contábeis, de acordo com o salário das pessoas, influenciando, inclusive, o nosso superávit e o nosso déficit. Olha só, que curioso. Então o retorno não é somente aquela experiência que o funcionário teve ao sair, a participar de. Porque isso gera um retorno, né? Gera um Isso. impacto. Ele volta mais. Não sei qual que é a palavra que a gente pode usar, mas. Pode usar feliz. Feliz. Feliz, Ele porque tem volta uma mais feliz. pesquisa feita aqui pela V2V, que é uma plataforma de voluntariado aqui de Brasília, com o pessoal de voluntariado do Banco do Brasil, que eles fizeram uma pesquisa junto com um departamento da UNB de neurociência. Agora eu não estou lembrando qual é o departamento ao certo,
mas depois eu posso enviar para, enfim, para a gente divulgar isso melhor. E eles fizeram lá, o pessoal do Banco do Brasil fez a Speed Mentoring, que é uma mentoria expressa. Pegava um funcionário do Banco do Brasil, ele entrava numa cabine e aí aparecia na tela lá um estudante de algum lugar do Brasil querendo falar sobre a carreira, sobre estudo e tal. Só que esse voluntário, quando entrava, ele estava sendo monitorado. Vários marcadores dele de felicidade estavam sendo monitorados. E o que que eles descobriram durante essa experiência de não sei quantos dias foram? Eles descobriram que a partir do 2 minutos e 30 segundos, os marcadores de felicidade já começam a reverter. E a Interessante. pessoa sai feliz dos processos de voluntariado. E assim, não é só essa pesquisa, né? A literatura de voluntariado mostra que existe evidência robusta de que quando você faz algo para outro e não para si, você contribui com a sua felicidade. Eu já vi relatos de pesquisas, duas que eu posso destacar que eu acho interessante. É que quando alguém pratica um ato de generosidade, você tem uma sensação ali de bem-estar da pessoa que está praticando, digamos, alguém está doando uma coisa. Aquela pessoa que doa tem uma sensação de bem-estar e felicidade, né? Isso é possível de ser mensurado. A pessoa que recebe também, mas olha que curioso, a pessoa que está vendo, assistindo, a testemunha de um. Que Então, se curioso, não você vê sabia. um ato de generosidade na sua frente, É você também tem contagioso. aquela injeção, não sei se é a dopamina ou a Aham, que endorfina, qual o legal. neurotransmissor que você. E uma outra pesquisa que eu já vi sobre bullying, essa, que é o efeito contrário. Uhum. Tem uma pesquisa que diz que o- no bullying, quem pratica o bullying sofre, quem sofre o bullying, obviamente, sofre, é a vítima, e os espectadores também sofrem. Que o fenômeno do bullying, ele é um fenômeno silencioso, assim, porque os adultos, os professores não enxergam, porque ele acontece dentro do círculo social dos estudantes. Uhum. Então é uma coisa meio velada, né? Quando você vai descobrir, o negócio já andou muito. Mas os outros estudantes, eles sabem o que está acontecendo. Uau. E eles têm sofrimento emocional também. Então é mais ou menos isso, assim. Então é uma coisa meio que contagiante, né? Você é o clichê, você falou no clichê ali, é outro clichê Uhum. também, você fazer o bem, Faz bem. fazer o bem, né, cara, gera felicidade, ficar todo É. mundo feliz. E aí você estava falando do Do voluntariado voluntariado, que corporativo. tem duplo benefício. Tem Tem isso? triplo. Triplo. Tem triplo, que é o seguinte, aí quando a gente estava no voluntariado corporativo. Quando uma empresa promove voluntariado corporativo, primeiro, ela beneficia a comunidade. Então, sei lá, a gente vai fazer um mutirão lá no Instituto Sei, vou pegar agora, mês da mulher, então tá tendo muito mutirão com as mulheres, treinamento, roda de conversa, campanha de dignidade menstrual. Então aquela comunidade ou a OSC, ou a comunidade, é beneficiada com a ação do voluntariado. Os voluntários, eles têm um benefício não só de felicidade, mas eles vão ter um benefício de desenvolvimento de competências, porque eles vão estar sendo expostos a situações, a relações, a condições que estão fora da rotina deles. E são competências altamente valiosas nos As tal dias das de soft hoje, skills que as todo soft mundo skills. fala, etc e tal, Ou elas seja, nada de fazer um curso de soft skill, bota ele para participar de uma ação social. e a empresa ganha com isso, porque ela desenvolve os seus colaboradores nas soft skills que ela precisa. Então é um triplo ganho. E uma empresa, quando está preparada para atuar na filantropia, ela ainda tem ganhos contábeis, é isso que você estava explicando. Ou seja, ela tem como colocar isso dentro do seu relatório, Na verdade, tem não como é ganho. metrificar isso. Na verdade, não é Não ganho é? contábil, assim, pelo contrário, ela doa. É porque é o seguinte, vamos pegar o caso do Sabin e do Instituto, né? São duas organizações. Então, o Fábio é colaborador do Sabin e a gente vai fazer uma ação do Instituto e você vai ser voluntário durante 4 horas. O que é que o Sabin está me doando para o Instituto? As 4 horas do Fábio. Na verdade, a empresa está perdendo o Fábio 4 horas que ele Entendi. poderia estar produzindo. O, Quem ganha é o Instituto Sabin, que é a o, organização o social. retorno não é um ganho contábil, mas é uma coisa que entra metrificada nas Na minha demonstrações. demonstração, Ah, porque tá. entrou as 4 horas do salário do Fábio, ela entra como um recurso doado pela empresa. Então, por exemplo, se você tiver a gente teve um boom, no ano de 2024 de 300% no aumento do nosso número de voluntariado. A gente tem, assim, um benchmark fantástico,
São 7.400 colaboradores, mais de 30% de voluntários a gente tem hoje no Instituto SEIB no Brasil todo. A gente tem um personagem que é o líder de impacto, que é o voluntário com compromisso de trabalho continuado. Ou seja, é uma pessoa que faz voluntariado de forma continuada, com horas por mês. Então, em um mês eu dou 5, 10, 15 horas. E aí, em 2024, a gente teve um aumento de 300%, porque a gente fez uma gincana, foi gamificado, assim, foi uma explosão no Brasil, foi bem legal. Esse ano a gente tá 2025 foi legal também, mas esse ano a gente tá vindo com mais uma novidade. Mandar um abraço, inclusive, pro time do Instituto SEI, porque é super criativo, que eles que são responsáveis aí por isso tudo. E aí, a gente, putz, 2024, foi aquele show, todo mundo celebrando e tal, aí foi chegando a época da auditoria. A auditoria foi lá, falou: "Queria entender melhor o que que foi esse aumento aqui grande", né, aí a gente foi puxar e falou: "Ah, foi voluntariado". Então a gente teve um aumento grande, né, do nosso superávit por causa do voluntariado, um aumento brusco do trabalho. Então, quando você vai fazer gestão de uma organização social, você tem que observar isso também. Porque às vezes você está olhando só assim, não, vamos buscar mais voluntário, voluntário, voluntário. E assim, e uma organização social não pode ter superávit muito grande, porque não é o fim dela, né? O fim dela Não é ter sobras. não é ter sobra. Se está tendo sobra, é porque ó, vocês estão errando em alguma coisa aí, né? Então foi um aprendizado que ficou pra gente, sem ressalva, tá? Quem olhar os nossos relatórios, a gente faz relatório com auditoria externa há 11 anos já, sempre sem ressalva. Então, assim, não foi nada grave, mas foi um aprendizado que a gente. Porque a auditoria é sempre um aprendizado para o time, para a gestão, mas foi um aprendizado que a gente teve em 2024, porque acaba entrando, né? Claro. Gabriel, daqui a pouco eu vou querer te perguntar um pouquinho sobre o Gabriel, Beleza. mas antes da gente passar para essa pauta que eu quero entrar, comenta um pouquinho sobre as ações, os projetos que você quer destacar, que vocês estão envolvidos, que o Instituto Sabin está envolvido, realiza em primeira mão ou apoia. Vamos falar um pouquinho sobre esses projetos de sucesso, justamente para dar visibilidade para o terceiro setor aqui, no nível local, aqui no Distrito Federal, que é de onde a gente está falando. Boa. Bom, assim, para quem não conhece, então o Instituto Sabin é a organização responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin. Então a gente existe há 20 anos, graças ao Grupo Sabin, e a gente tem uma estratégia que é organizada por três grandes frentes. Uma primeira frente se chama Engajamento Social e Filantropia, que a gente vai fazer o trabalho mais clássico de doação, auxílio emergencial, voluntariado corporativo. Então vai ter uma série de projetos. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo concreto de cada eixo. No eixo 2 a gente vai ter promoção da saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente pega as competências da empresa e leva para pessoas que não têm acesso a elas. Seria a parte também bastante óbvia que o Instituto fizesse, né? Então, a gente vai ter ali mais um monte de projetos. Hoje são quase 70 projetos que a gente tem dentro desses três eixos. E no eixo 3 é onde a gente faz filantropia estratégica. O nome do eixo é Fortalecimento de Organizações e Ecossistemas de Impacto. Nesse eixo, a gente vai para os nossos projetos, eles olham para a cidade, entendem como as cidades estão enfrentando seus problemas públicos e a gente vai fazer incentivos ali, tanto para os empreendedores sociais, quanto para as organizações da sociedade civil, para os negócios de impacto e até para um outro tipo de organização chamado dinamizadora, que eu não vou entrar muito aqui, porque já é um elemento muito técnico do terceiro setor. Bom, dito isso, a gente tem quase 70 projetos distribuídos nessas três frentes. Vamos pegar um exemplo concreto de um projeto de cada uma dessas frentes. No eixo 1, acho que eu já falei bastante aqui, o de engajamento social e voluntariado corporativo. A gente tem o nosso programa de voluntariado, é um programa bastante reconhecido nacionalmente. A gente tem uma gincana durante o ano, né? Então, durante o ano, um período, todos os colaboradores, eles participam de diversas ações e vão sendo pontuados por equipes e no final a gente tem diversos reconhecimentos não financeiros para os vencedores, troféu, equipe mais engajada, traz colaborador de outros estados para vir participar da festa do final do ano, para agradecer o trabalho que foi feito. Então, é um projeto bastante forte, porque ele nos dá capilaridade, Fábio. O que, que acontece? Eh, a gente está em 14 estados além do Distrito Federal, quase 70 municípios no Brasil. Então, é muito. E o nosso escritório base é Brasília. Então, para nós é muito difícil estar em todos os lugares ao mesmo tempo, num país que tem muitos problemas públicos como o nosso. Então, o que que os voluntários fazem? Eles conseguem nos dar essas ações locais sob medida. E como que a gente garante que isso seja pulsante, que exista engajamento? Por meio da descentralização do processo.
Então, hoje nós temos uma plataforma de voluntariado corporativo que é como se fosse um Orkut. Orkut é da sua época, você lembra? Não sei se todo mundo está nos ouvindo teve Orkut, mas eu tive A gente tá Orkut. entregando a idade aqui, Estamos pô. entregando a idade. Eu tive Orkut e é como se fosse um Orkut, então você cria o seu perfil, lá você se vincula a uma regional do Grupo Saving, aí você vai falar quais são as suas causas. Ah, eu gosto de, sei lá, crianças, animais e meio ambiente. E aí você pode criar as suas ações lá dentro e chamar os seus colegas de trabalho. Então a gente teve ali no ano passado quase 500 ações no Brasil todo criadas por voluntários. Ação é isso, você se reúne e faz um projeto social por conta própria. Muitos deles você tem um recurso que a gente abre editais para os voluntários durante o ano. Então, por exemplo, agora, edital de Páscoa. A gente abriu, ó, quais são os voluntários que querem fazer ação de Páscoa na sua regional? Aí abrimos lá, o pessoal se cadastra e aí recebe um recurso e faz a sua ação. Pô, fenomenal. É um trabalho em rede, né? Trabalho em É rede. criar uma rede e descentralizar, que é uma característica dos trabalhos em rede, é a É descentralização, né? isso. É uma gestão de comunidade. A gente trabalha com esse conceito lá, gestão de comunidade. Uma comunidade de pessoas que fazem trabalho voluntário com muitas causas. E a plataforma é um barato, ô Fábio. Eu falei Orkut, né? Porque o voluntário ele vai, ele tira foto, vídeo, ele posta lá, aí ele vai ganhando selo. Aí você pode dar um coraçãozinho pro voluntário, estrelinha, falar que ele tem um jeito saving, aí dá um joinha lá pra ele. Lembra do Pô, que Orkut que tinha legal. as estrelinhas lá, os Sim. negocinhos? E à medida que você vai. Ah, ele tem uma. Um sistema de geolocalização, sei lá, você vai lá você se inscreve. Abriu lá, sei lá, eu abri uma ação que a gente vai fazer coleta de sangue aqui numa creche, por exemplo. Aí você se inscreve. Você quer participar. Ótimo. Quando você chega na creche, você abre seu celular, você faz um check-in com a geolocalização. Aí, todas as suas participações já vão para o seu currículo de voluntário lá nessa plataforma. E aí você vai tendo suas horas de voluntário. Depois você imprime um certificado. Às vezes você precisa disso para a universidade, para um Legal. emprego, outra. Enfim, aí você cria lá o seu perfil. É bem legal. Eixo um. Eixo 2. A gente tem projetos clássicos de saúde, doação de exames para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, ciclo de cuidado completo. Então a gente pega pacientes de organizações sociais e faz um ciclo de cuidado completo. Elas indicam ele é atendido por um enfermeiro da Amparo, que é um dos negócios do Grupo Sabin. O enfermeiro da Amparo pede exames para ele, aí ele faz exames no Grupo Sabin gratuitamente, pago por nós, ele retorna, aí o enfermeiro encaminha ele, de acordo com o resultado, para um médico especialista ou da alta, libera ele, aí se encaminha, ele vai para o médico especialista eh, identifica se há uma necessidade de tratamento ou se tem que ir para o SUS, e aí a gente faz um ciclo de cuidado completo, pensando na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que são as principais causas de morte no Brasil. Pô, que legal. Eu já fiquei interessado quando você falou do eixo 2, da forma como você colocou, que você pega as competências da empresa, que são competências na área de saúde, e isso é destinado para um fim público, já achei interessante. Mas a forma como você descreveu agora, achei fenomenal, porque basicamente assim, é um trabalho que a equipe de saúde da família faria, né? De Isso. uma coisa integral que acompanha a pessoa. E a gente sabe que muitas vezes eh, o exame é um dos gargalos que a gente tem, né? A gente tem a atenção básica que em algumas regiões pode funcionar muito bem, né? E a especializada também, até a pessoa chegar lá, mas às vezes no meio do caminho ali tem um gargalo, não tem um exame, não consegue. Quem não tem um plano de saúde, que depende do SUS, que funciona muito bem, mas muitas vezes você chega ali e ajuda a eliminar esse gargalo, né? Fazendo essa coisa. Achei fenomenal. São 2 coisas, acho que eliminar o gargalo, porque são pessoas que bom, como a gente está em muitos municípios, tem uns que o SUS funciona muito bem, ninguém nem procura essa nossa ação social, mas tem outros que a pessoa está ali há muito tempo, mas mais do que isso, a gente trabalha uma mudança cultural, porque no Brasil a nossa cultura é hospitalocêntrica, né. As pessoas elas procuram o médico, o hospital, quando elas estão doentes. E o homem, então, procura quando está morrendo, porque o homem não vai ao médico, né. Culturalmente, a É. gente tem esse problema, é um problema grave no Brasil. O homem evita o médico. E quando a gente está falando dessas comunidades vulneráveis, hum, tem um outro problema que é a automedicação. A pessoa está muito mal, ela não vai ao médico, o médico é longe, ela não tem dinheiro para passagem, ela vai esperar muito tempo na fila, ela não tem com quem deixar o filho, tem o que a gente chama de determinantes sociais da saúde. Aí o que que ela faz? Ela fala: "Eu vou na farmácia e o médico vai me dar o farmacêutico vai me dar às vezes, né, na maioria das vezes não é nem farmacêutico, vão me passar um remédio e eu vou me cuidar". Então, essa é um pouco da nossa cultura quando fala que saúde, que acaba que não é nem saúde, é tratamento de doença. Quando a gente fala para uma pessoa de uma OSC assim: "Olha, você vai indicar 10
beneficiários da sua OSS para fazer um ciclo de cuidado, o que a gente mais ouve é o seguinte: a pessoa vai falar, mas eu não estou doente. Não, mas é justamente isso, a gente está trabalhando a prevenção. Você vai fazer uma jornada, um ciclo de cuidado conosco para prevenir e identificar fatores de risco ou, muitas vezes, diagnosticar doenças que você não sabe que tem, mas que vão se manifestar lá na frente. Doenças crônicas não transmissíveis estão aí que são o nosso foco principal. Então, é também um trabalho cultural, né, de levar para as pessoas essa perspectiva de que a gente procura a saúde não somente quando está doente, mas principalmente quando não está doente, né? Isso é importante em termos humanitários, mas também em termos de custo, porque é Reduz muito custo. reduz o custo público e privado. Se você trata antes de entrar numa emergência e já ir pro, sabe, se você descobre que tem um cálculo renal, eu já tive cálculo renal, horrível. Você descobre que tem um cálculo renal, né, e faz um trabalho ali de aguardar, tomar líquido, esperar, expelir ele, do que você entrar numa emergência e já colocar e ficar internado, o custo disso é completamente diferente, né. Então, além de poupar a saúde, o sofrimento do paciente com o trabalho preventivo, você também tem uma questão de custo, né, de garantir a sustentabilidade do sistema de saúde público brasileiro e, no nosso caso, né, garantir a eficiência do sistema de saúde suplementar. A gente falou do eixo 3. Eixo 3 não. Então, aí o eixo 3 entra a filantropia estratégica. Então, a gente vai ter desenvolvimento institucional de OSCs, a gente vai pegar os líderes, os fundadores de organizações da sociedade civil, a gente oferece cursos para eles, a gente abre editais específicos para eles. A gente tem curso para formar empreendedores sociais que querem criar negócios sociais, negócio de impacto. Então, tem um gratuito que eu falei, né? jornadasocial.com.br. Tem a plataforma de empréstimo coletivo, que a gente vai trabalhar, então, como levar recursos para esses negócios sociais para que eles sejam financiados. Aí a gente trabalha 2 impactos, né, a gente leva o recurso para o negócio de impacto que não tem e a gente permite que qualquer brasileiro seja um investidor de impacto Legal. a partir de R$ 10. A gente também trabalha muito a difusão de conhecimento, por exemplo, nós temos uma plataforma chamada Inova Social, novasocial.com.br, que tem um podcast lá que vai entrevistar os principais inovadores sociais do Brasil. Nós somos comantenedores da Stanford Social Innovation Review, que é a Stanford Social Innovation Review, é a principal publicação de inovação social do mundo. E ela vai ter uma edição em cada continente. A única edição em língua portuguesa que tem é essa. E a nossa parceria, são alguns cofinanciadores, garante que o conteúdo dela seja gratuito. Se você for na Americana, você paga lá para entrar, verificar. São artigos assim de altíssima qualidade acadêmica, corporativa, e com esse nosso aporte anual, qualquer pessoa, um profissional, do terceiro setor, um gestor de políticas públicas, um professor universitário, ele pode acessar esse conteúdo. Então, você vê que nesses casos, a gente está trabalhando médio e longo prazo, problemas estruturais, ajudando quem faz e não indo diretamente no beneficiário. Que legal. Estou entendendo aqui uma atuação completamente 360 graus. 360 graus, que é fruto da complementariedade das nossas 2 fundadoras, que elas são perfis doutora Janete e doutora Sandra, são as fundadoras do Grupo CEBI do Instituto. Elas têm perfis completamente diferentes, mas muito complementares, né, então isso está até representado na forma como o Instituto CEBI atua. Eu vou mandar até um abraço para elas, doutora Sandra, doutora Janete. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. E, Gabriel, normalmente eu começo aqui as nossas conversas perguntando sobre a pessoa, sobre o perfil da pessoa. Hoje a gente inverteu. A gente começou já falando do nosso assunto, mas eu queria saber mais sobre o Gabriel. Você teve uma carreira aí não linear, né? Você é multidisciplinar, você é um cara multidisciplinar. E e você também é professor, então tem esse lado da educação também que eu gosto muito de conversar com as pessoas que vêm aqui, sobre o lado da educação. Primeiro, explica um pouquinho essa sua trajetória aí e justamente essa trajetória transdisciplinar, multidisciplinar. Como é que você foi? Se foi uma coisa planejada, foi uma coisa que foi acontecendo, e aí você foi preenchendo as lacunas ali? Conta um pouquinho sobre isso. Legal. A minha carreira é uma carreira, eu costumo falar que eu tive encarnações profissionais, porque foram contextos, situações, desafios, ciclos completamente diferentes um do outro. A vantagem é que de uma encarnação para outra eu fui acumulando competências e experiências diferentes, né. Mas assim, para falar um pouco da minha carreira, eu tenho que falar assim, eu sou um brasiliense, nasci aqui em Brasília, a minha família por parte de pai, por parte de mãe, veio para Brasília na época da construção da capital. Eh Meus pais se conheceram aqui em Brasília, ambos cariocas e me tiveram. Então,
passei a maior parte da minha vida aqui em Brasília. Eu tive um curto período no Rio de Janeiro, mas a maior parte da minha vida passei aqui em Brasília. Estudei um tempo na Finlândia também, mas não considero como morar fora. Eh, e eu sempre tive, né, hoje eu consigo olhar em perspectiva, eu sempre tive um perfil empreendedor. E aí quando eu falo empreendedor, né, eu volto naquele nosso primeiro assunto. O empreendedor é aquele que cria valor para outras pessoas, não necessariamente um valor financeiro, pode ser um valor cultural, social, político, ambiental, né. Eu sempre tive esse perfil, uma pessoa, uma coisa de liderança, de mobilizar, de fazer, de criar e acontecer. Eu sempre fui um rapaz um pouco inquieto, assim, na minha trajetória. Logo que eu completei 18 anos, eu comecei a procurar emprego para trabalhar. Entrei na universidade, fiz administração e comecei a procurar um emprego e consegui um emprego na Câmara dos Deputados. Eu era motorista de uma deputada chamada Ieda Cruzes, fui motorista dela há 4 anos. Olha aí. Foi meu primeiro emprego, depois ela até foi governadora do Rio Grande do Sul, na época isso faz muito tempo, isso foi em 98, na época que o Fernando Henrique era presidente. E estudava, trabalhava o dia todo, estudava à noite. Como assim a agenda dos parlamentares é uma agenda que dá uma certa flexibilidade no início e no fim da semana, para mim era bom, porque eu concentrava meu período de estudo, porque eu sabia que ali na terça, quarta e na quinta a pressão era muito grande, né, de trabalho. E não tinha EAD, né? Tinha que ir depois da Não, aula à noite presencial. presencial, né, e eu não tinha carro, né, eu deixava o carro na garagem lá da Câmara, no anexo 4, ia pra parada de ônibus, aí ia pra UDF, estudei na UDF, né, que era ficava ali fica na 504 Sul, pegava o ônibus ali, chegava na UDF, estudava e depois voltava pra minha casa de ônibus, chegava em casa de madrugada, dia seguinte estava lá. Mas assim, não falo isso assim, tipo, numa boa, foi o que me ajudou a ser quem eu sou, foi muito bom. Na época que eu estava lá com ela, eu estava fazendo curso superior, comecei a demonstrar algumas habilidades e algumas iniciativas lá, e depois o pessoal contratou um outro motorista, lembro até hoje, o Denildo, o nome dele, o colega Odenildo, e aí eu fui assumindo coisas ali de escritório, né, eu lembro que era assim, tinha, até hoje eu acho que tem isso, isso não, mas tinha lá eles tinham um valor para cartas, para selos. Tinha selo, tá, pessoal? Antigamente você mandava carta, não era e-mail, era carta. E aí tinha mala direta. Aí eu gerenciava a mala direta dela. Aí depois começaram a me dar coisas com um pouco mais de responsabilidade. Olha, tem aí a gestão das passagens aéreas, porque ela viajava muito no Brasil e tal. Então você vai gerenciar. Começaram a me dar algumas coisinhas administrativas ali, que eu trabalhava sob supervisão da chefe de gabinete, uma querida chefe de gabinete, a Valna também, me ajudou muito, foi uma mentora. Aliás, eu só tive mentoras mulheres e chefes mulheres a vida toda, assim, eu tive uma sorte muito grande nesse aspecto. A Ieda Cruz foi minha chefe, a Valna, que era chefe de gabinete, também me ajudou muito. Só que lá, eu comecei né, isso aqui não tá suficiente para mim, eu vou aproveitar e fazer algumas coisas. Um colega meu da faculdade, ele me chamou e falou assim: Gabriel, a gente gosta de música baiana, eu já tô indo para a segunda encarnação. A gente ia muito para show de música baiana, naquela época fervilhava, era o que tinha aqui em Brasília, né. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um site para vender abadás das micaretas aí do Brasil. Aí ele era o cara da TI. programação, da TI, e eu era o cara de vendas ali. Aí criamos o site Folia à Vista, começamos a entrar em contato com os blocos no Brasil, vender abadá dos blocos do Brasil. Criamos, fui à vista, pedi demissão do meu emprego, terminei a minha encarnação número 1, fui para a encarnação número 2 de ser empreendedor. Aí nessa segunda encarnação como empreendedor, fui à vista, a gente começou a ir nas micaretas, começamos a conhecer todas as bandas, todos os empresários, começamos a fazer show deles em Brasília. Então tive uma empresa de 2001 até 2007 que chamava Pro 4 Produções, que fez muitos eventos aqui no início dos anos 2000 em Brasília, tantos eventos de música baiana, como música popular brasileira, música eletrônica, boate, enfim, muitas coisas. Cansei em 2007, uma vida muito desafiadora, trabalhar com Fim de evento. semana, Você não né? tem saúde física, saúde emocional e nem saúde espiritual. Não recomendo, respeito os colegas que trabalham, né. Tenho ainda alguns. Tem um pouquinho de glamour ali no começo, mas depois cansa, né? Para um jovem de 21 anos que, como eu, que comecei, tinha um glamour, né. Eu era o dono É, da festa, ó o dono da festa, era é, bacana e eu não tinha, você não tem tanta maturidade para lidar com algumas coisas. é. Mas depois, são coisas vazias, né. Teve uma vez, assim, quando eu já estava para largar, eu estava numa das festas que eu fazia, e eu tive uma reflexão que foi muito profunda, que foi um dos gatilhos que eu tive, não foi o gatilho principal, mas foi um dos gatilhos que eu tive, eu me senti só. Eu olhei para aquilo tudo, eu falei: "Cara, eu sou o dono da festa, mas eu tô com uma profunda solidão aqui dentro". E Bateu, bateu. exatamente. E aí depois eu tive
que cuidar da minha avó, que estava no fim de vida, e eu olhei minha vida de fora e falei: "Cara, cansei". Aí cheguei para os meus 2 sócios, falei: "Ó, tô indo embora". Aí: "Não, como assim você tá indo?" "Cara, tô indo embora, não vou mais trabalhar". Como assim e tal? Tô indo embora, vamos fechar a empresa". Aí negociamos tudo que tinha que fazer lá, fui embora. "O que que você vai fazer?" "Não sei o que que eu vou fazer, eu sei que isso eu não vou mais fazer". Fechei a segunda encarnação profissional, fui pra terceira. Na terceira eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu comecei a criar alguns cursos de gestão de eventos para vender aqui para os ministérios, para o Sebrae, Banco do Brasil, Banco Central. Vendi muito curso, porque na época assim estava chegando Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. Então esse tema eventos estava muito forte, todo mundo queria preparar suas equipes, a entender o que que é um evento, gestão profissional de evento e tal. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudioso, assim, a vida toda, porque o que me move é a curiosidade e o fazer, né? Eu sou o que os especialistas chamam de reflexive practitioner, né? Um practitioner é um cara que faz muito, mas reflete muito sobre o que está fazendo. Comecei a vender curso, nessa de fazer curso para um lado para o outro, com uma parceira também grande, a Lívia e a Rosa, queridas parceiras nesse período, recebi uma ligação do meu professor do DF. Disse: "Gabriel, vem cá, o que que você está fazendo?" Eu falei: "Ah, parei de trabalhar, agora eu vendo esses cursos, etc." Ele falou: "É uma coincidência, porque a gente vai abrir um curso de eventos aqui no DF." Falei: "É um curso de eventos?" "É, tá vindo Copa do Mundo e tal, um curso superior em gestão de eventos. Você não quer vir aqui fazer um teste?" Falei: "Quero." Aí fui, fiz um teste, passei no teste, virei professor do curso de gestão de eventos, comecei uma carreira acadêmica. De professor a gestor de eventos, virei um professor de administração, como administrador. Eu já tinha 2 pós-graduações, lato sensu, não era mestrado ainda. Eu era um professor de empreendedorismo, o único que tinha empreendido, porque empreendedorismo não se aprende em Não, sala de não é, aula. não é de livro, né? Você não vai ficar ensinando a fazer plano de negócio somente. Você tem que saber plano de negócio, mas existem as soft skills ali que você precisa ter, como o Nassim Taleb, que é um autor que eu gosto muito, fala, né? Skin in the game. Você tem que ter botado a sua, o seu, o seu em jogo ali Sim. para que, para que você consiga explicar exatamente, até estimular aquela competência, né? No sujeito. Você não vai fazer uma prova no final do ano para avaliar se o Fábio é mais ou menos empreendedor. Fui professor de empreendedorismo, professor de administração, fui professor de sustentabilidade, fui desenvolvendo várias competências. Nessa jornada, descobri o empreendedorismo social. Comecei a virar um investigador do empreendedorismo social, escrevi um livro sobre empreendedorismo social e fui me tornando um dos principais especialistas de empreendedorismo social do Brasil nessa minha jornada na universidade. Mas lá também, como eu falei, né, o reflexive practitioner, né, que é isso, a minha carreira ambidestra. Eu sou executivo do SEI, mas eu sou um professor. Eh, eu comecei a ser chamado para posições de gestão lá no DF. Então, o DF faz parte de um grupo educacional chamado Cruzeiro do Sul, um grupo de capital aberto. Foi a primeira universidade adquirida do grupo no Brasil, né? Acho que é o quinto ou sexto maior grupo. E lá eu fui assumindo, assessor da reitoria, é isso, aquilo e tal. Virei pró-reitor da instituição que eu me formei. Então, lá eu liderei 34 cursos de graduação, 14 mil estudantes, quase 400 professores durante quase 3 anos. E aí foi quando o SEIB me chamou e aí eu fui para a minha quarta encarnação, que é que estou no Instituto SEIB, né. Por que que o Instituto SEIB me chamou? Por causa dessa carreira ambidestra. Eu tinha um perfil de executivo, né, de gerenciar uma instituição de médio porte, médio para grande porte, mas também eu sempre eu continuo sendo um especialista em empreendedorismo social. Primeiro livro de empreendedorismo social publicado no Brasil, um dos primeiros, foi o livro que eu escrevi em 2015, chamado Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social, que é um livro que está na Amazon, quem quiser baixar. Ele ainda está atual, a lógica dele ainda é atual, apesar de alguns exemplos lá estarem desatualizados, mas a lógica dele ainda é atual. Então foram essas minhas 4 encarnações, eu estou na quarta agora, Pô, Fábio. que legal. Gabriel, a gente está chegando aqui caminhando para o final. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui que eu acho essencial e que eu costumo conversar aqui com todo mundo que eu recebo, que tem a ver com educação e tem a ver com o mundo atual e com o futuro, né? Você tem filhos, eu tenho filhos também, os meus já são mais velhos. E eu estou sempre fazendo essa reflexão de como é que vai ser a realidade que eles vão enfrentar do futuro, né? De trabalho, de vida, de uma série de coisas. E eu notei também ao longo da nossa conversa que você usa um termo que eu gosto muito. Você fala muito em competências, em habilidades, né? Eu não acredito já numa educação muito rígida, muito monolítica, que é aquele negócio. Eu acho que a gente tem que cada vez mais aprender, desenvolver competências
e habilidades, porque isso já está tão dinâmico, né? A coisa não adianta você ficar aprendendo, enfim, encher a cabeça com conhecimento se você não, se isso não pode ser adaptado, né? E aí eu notei que também no seu currículo você usou uma expressão que eu vou roubar ela para mim, tá? Essa expressão. Você colocou lá uma tapeçaria de competências. Achei muito legal, porque essa ideia de você que você vai desenvolvendo competências, mas vai entrelaçando, vai juntando, vai empilhando essas competências e forma uma tapeçaria, né? Como que você está enxergando isso? A educação em tempos de inteligência artificial e a educação para a vida inteira, para ao longo da vida. E você está. Como você está preparando, digamos, aí a próxima geração, sua filha, e para as profissões do futuro? Ótima, ótima pergunta e uma ótima um grande incômodo que eu tenho e já não é de hoje, desde a época que eu estava lá no DF na graduação, era uma pergunta que me provocava. Bom, primeiro, para falar de futuro, eu gosto de falar futuros, né, eu gosto de pensar futuros possíveis. Quando a gente trava no singular, né, eu tenho a percepção de que a gente reduz um pouco a nossa capacidade de explosão de possibilidades. Então, pensando em futuros aqui, em termos de educação, primeiro, assim, acho que a educação que nós fomos educados e que a gente ainda, infelizmente, vê muito em universidades, em escolas, é uma educação que se valorizava o que você sabia, que não é competência, isso é conhecimento, né? Então, você colocava ali toneladas de conteúdos, de conhecimento na sua cabeça e isso era o que te fazia o bom profissional, cara. Eu sei isso, isso eu sei. Hoje Hoje acabou, né. Você precisa ter um repertório, mas não é a quantidade de conhecimento que você tem, sim o que você consegue fazer com o conhecimento que você tem, que é competência. Então você vai ter um grupo de conhecimentos que você vai conseguir acionar ou não, saber quando acionar, por que acionar. É esse o diferencial do bom E profissional. saber qual ferramenta você vai tirar da sua caixa de ferramentas para cada situação. Ou até o que você vai precisar aprender naquela situação. Porque a diferença também da educação passada para a educação atual é porque a passada você era uma educação just in case. Eu vou estudar 5 anos aqui, vou me colocar uma coisa e quem sabe eu use em algum momento, né? Então, tem aquela brincadeira, né, da fórmula de Bhaskara que você nunca usou, tem a brincadeira lá que você fez, não sei que disciplina na faculdade que você nunca usou, que é just in case, porque ainda é, tá? A maior parte do nosso modelo educacional, infelizmente, ainda é. E o certo é uma educação just in time hoje, né. É rápido, eu preciso desse agora. O que que eu mobilizo do que eu já sei, o que que eu preciso aprender, em quanto tempo eu preciso aprender, como eu vou aprender para enfrentar esse desafio. Então, primeiro, eu acredito numa educação que seja assim, com essas características, e acredito que algumas metacompetências, elas vão precisar ser desenvolvidas. Eu estava anteontem no evento falando sobre voluntariado corporativo, e aí veio uma pergunta muito interessante da plateia, perguntaram assim: eh qual é a vantagem estratégica para uma empresa incentivar o voluntariado? A vantagem estratégica. Não estou falando dessa discussão nossa que a gente estava tendo de, poxa, desenvolver competência e tal, mas estratégica, assim, para uma empresa perpetuar ali ao longo do tempo, né? Pensando em longo prazo. E eu nunca tinha refletido sobre isso com mais detalhe. Depois eu fiquei pensando, 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 e aí me surgiram algumas coisas, mas acho que a resposta que eu dei lá foi suficiente. O que que eu pensei? E isso tem muito a ver com educação. Quando você é voluntário, você é colocado em situações que você não planejou, que você não sabe o que que vai acontecer, e você tem que entregar, desenvolver competências, lidar com algumas situações, enfrentar alguns desafios em tempo real. Uma empresa que forma colaboradores capazes de enfrentar problemas à medida que surgem é uma empresa vencedora. Então, acho que essa é uma competência muito importante. E aí, olha só que legal, Fábio, fazendo uma digressão aqui sobre a minha história, né? Durante muito tempo na minha vida, quando eu passei da minha segunda para minha terceira encarnação profissional, eu tinha vergonha de falar que eu já tinha organizado eventos. Eu tinha vergonha. O pessoal vai achar que pô, que eu era um fanfarrão, que eu era um boêmio, que eu sou irresponsável. Eu criei esse problema, então eu tinha essa Você dificuldade. evitava falar. Eu evitava falar, principalmente na universidade. O pessoal, pô, o cara é um professor universitário, o cara fazia micareta, como assim, né? Onde que isso aconteceu e tal? Até que um dia eu estava sendo entrevistado por uma headhunter, e aí ela começou a falar comigo, eu contei tudo, a minha experiência, ela falou: "Nossa, é incrível mesmo, porque
você lidar com o problema do evento é isso. Você tem que resolver, mobilizar ali as coisas na hora. Muitas vezes você não sabe, mas você é um resolvedor, um problem solver, né? Por excelência. Porque o evento, você planeja tudo, mas você executa 70% que você planejou, porque 30% são coisas Imprevisíveis. imprevisíveis, por mais que você seja experiente. E E aí tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Assim, e você não tem uma segunda chance. É. Não tem, não, não. Você fica 3 meses planejando, mas o evento leva 2 horas. Ou 2 seja, tudo horas. acontece em 2 horas. Gente, deu ruim, vamos fazer o show amanhã. Hoje a gente não consegue, não. Hoje o show tem que sair. E aí eu saí com isso e tal, aí eu comecei a falar. Aí numa outra entrevista que eu tive, eu falei o seguinte, a pessoa me perguntou também numa entrevista de emprego, ela me perguntou assim, o que garante que você é capaz de lidar com este cargo, né? Aí eu pensei, eu falei assim, poxa, se eu fui capaz de lidar com um caminhão andando durante 6 horas com 2.000 pessoas ao redor, sem nenhum incidente, você acha que eu não vou ser capaz de lidar com isso aqui? Aí a pessoa falou: olha, o projeto é seu. Tá aí. Então, eu. Agora, você também devia ter contratado o motorista do trio elétrico, porque aqueles caras ali dão nó em pingo d'água, hein? Total, total. Mas você sabe que tem toda uma loja, tem uma proteção na frente do caminhão, você tem um grupo que acompanha, tempos em tempos. Na hora que o motorista vai andar, o pessoal empurra. Tem ciência por Tem trás ciência, daquele trio tem elétrico, ciência. viu? O pessoal acha que não é só festa, não. E aí, voltando ao futuro, né, da educação, eu acho que é isso. Eu acho que a educação atual, ela vai precisar de metacompetências. Ou seja, competências que vão nos auxiliar a mobilizar, adquirir e acionar outras competências à medida que os desafios surgem no futuro. A gente não sabe o futuro, como vai ser com a inteligência artificial, né? Uma coisa é certa, acumular conhecimento não é vantagem para ninguém. O mínimo de repertório, hoje você aciona qualquer conhecimento em questão de segundos. Pô, que bacana. Obrigado, Gabriel. Foi um papo, assim, super rico, né? Eu acho que as pessoas vão, enfim, tirar muito valor da nossa conversa. E quando você estava falando da pergunta da entrevista, eu falei, bom, na nossa conversa aqui, a gente meio que entregou a resposta para que fizeram. Porque lembra quando a gente falou que quando um voluntário participa de uma ação como essa, o ganho de habilidades socioemocionais que ele tem ali no momento, ou seja, isso em si já é um ganho para a empresa, ou seja, ele está aprendendo as soft skills que ele precisa para entregar valor na empresa, né? Então também o podcast também é educação, né? É O podcast é educação educação. também, é. Obrigado, Gabriel, por essa conversa. Acho que foi um papo bastante produtivo. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Foi maravilhoso. Obrigado pela conversa, Fábio. Sucesso, até a próxima. E a você, muito obrigado e agradeço a sua audiência.